Bora fazer uma revisão de trigonometria? Muita gente tem trauma com esse ciclo trigonométrico e para você passar em cálculo de primeira é importante você saber quanto é o seno de zero, seno de π sobre 2, seno de π, seno de 3π sobre 2, seno de 2π, sem usar a calculadora, porque esses ângulos aparecem com muita frequência. Então, vou montar uma tabelinha aqui para vocês e vou interpretar ela no ciclo trigonométrico. Esse ciclo trigonométrico, o eixo x dele é o eixo do cosseno. O eixo y é o eixo do seno. Ok? Esse círculo que está aqui em preto, ele está ali só para te falar aonde está o ponto. Então muita gente confunde, fica em dúvida na hora de interpretar isso aqui, porque é muita informação. Você tem a reta vertical, a reta horizontal e ainda tem o círculo, né? Então eu recomendo você, depois de analisar aonde está o ponto, você pode esquecer que esse círculo está aí. Isso fica mais fácil de enxergar. Por exemplo, vamos supor que nós temos um ângulo aqui, alfa. Um ângulo qualquer, alfa. Lá na circunferência, esse ângulo está marcando esse ponto, certo? É só para isso que serve a circunferência. Marcou esse ponto, você pode remover. Aí vira um exercício normal. Você vai olhar aonde que é a projeção x desse ponto e aonde é a projeção y desse ponto. A projeção de x, ou seja, essa distância aqui, ó, vai ser o cosseno do alfa. E essa distância aqui vai ser o seno de alfa. Então muita gente confunde porque fica perdido com o ciclo trigonométrico no meio desse tanto de informação. Mas o ciclo trigonométrico ele só está ali para te falar a posição do ângulo. Então, acho que com essa dica, vocês vão conseguir interpretar melhor. E se cair seno de 0, π sobre 2, π, você tem que saber de cabeça. Isso vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. E eu vi muito aluno que fica confuso. Nossa, cosseno de π, quanto que é isso? Parece que é uma coisa difícil, né? Se você não está acostumado a trabalhar com o número π, mas é muito simples. Se você fizer alguns exercícios, você já pega a manha. Olha só, a lógica é você marcar o ponto e depois você projeta no x e projeta no y. Então, esses ângulos aqui, 0, π sobre 2, π, esses ângulos são notáveis. Olha só, o ângulo 0, ele está aqui. Se você projetar esse ângulo no eixo x, vai dar 1. Todo mundo consegue ver? Que esse ponto aqui está dando 1 no eixo x. E se eu projetar no eixo y, vai passar aqui no 0. Então, quando a gente tem esses ângulos notáveis, a resposta fica variando entre 0, 1, menos 1. Quanto é o seno de 0, então? Seno de 0 é 0. E o cosseno de 0 vai dar 1. Agora, se você analisar lá no π sobre 2, aí, deixa eu tirar o ciclo aqui de novo. Ó. Esse ponto que está aqui em cima corta o eixo seno no 1. E se você projetar no eixo do cosseno, vai dar 0. Então, dessa vez, a gente tem o contrário, né? No π sobre 2. O seno de π sobre 2 vai dar 1 e o cosseno 0. E π. O π vai estar aqui, ó, 180 graus. Aí o seno vai dar 0, só que o cosseno é menos 1. Tá vendo que aqui é negativo? Então, cosseno de π, o seno de π é 0 e o cosseno de π é menos 1. E você pode usar esse padrão, né? Fica revezando 0, 1, 0, menos 1, 0. E aqui também. Sempre fica alternando entre 0, 1, 0, menos 1, 0, 1, 0, menos 1. Então, esses ângulos são notáveis e é importante você decorar isso aqui. A gente usa tanto que normalmente você decora de forma natural. Se você usar na calculadora, né? Só toma cuidado, porque nessa notação que eu estou colocando aqui, o ângulo está em radianos. E na calculadora,
Se a sua calculadora estiver em graus e você colocar π, por exemplo, seno de π. Se a sua calculadora está em graus, ela vai entender que você está colocando o seno de 3,14 graus. Aí vai dar tudo errado. Já vi um monte de aluno que não passou em cálculo de primeira porque esqueceu de conferir se a calculadora estava em graus ou radianos. E tem ainda uma terceira unidade de graus que aparece na calculadora, que é o grados. Já vi muito aluno também que marcou na calculadora grados pensando que grados era graus. E errou tudo. Tá? Grados é uma medida mais usada no exterior. Aqui a gente não usa muito grados, não. A gente usa graus e radianos. Enfim, toma cuidado aí na hora de fazer as contas na calculadora, tá? Esses ângulos aqui eu recomendo você decorar, porque a gente vai usar muito. Quais são as maiores dificuldades dos alunos? Eu recebo muito aluno que tem medo de reprovar em cálculo. Isso já aconteceu com vocês? Você conhece alguém que não conseguiu passar em cálculo? É muito comum, né? Muita gente fala que é normal você tomar pelo menos um pau em cálculo. Tem gente que toma até mais de um. Então, essa é uma matéria com alto índice de reprovação. E isso acontece porque você sai do colégio e entra na faculdade, é um mundo completamente diferente. Muito aluno assusta com essa mudança e não consegue se adaptar. Aí vem a primeira matéria, que é o cálculo 1. Limite, derivada, integral. Então, muito aluno trava no cálculo 1 e só consegue passar pela segunda vez. Agora, por que isso acontece tanto? E como que você evita isso? Gente, se está todo mundo reprovando em cálculo, o índice de reprovação é muito alto, e vamos supor que você não quer reprovar em cálculo, você quer passar em cálculo de primeira. O que você tem que fazer? Você tem que fazer algo diferente do que a maioria das pessoas estão fazendo. E o que a maioria dos alunos faz? Fica estudando com o livro do Sturt, que é o principal livro de cálculo, né? Esse livro eu não recomendo para quem é iniciante, para quem tem uma base fraca em matemática, porque vai ter uma extrema dificuldade para entender esse livro. Um outro erro muito comum é pegar as listas do professor da faculdade. Tá? A maioria das listas que os professores passam são diferentes do que cai na prova. Você faz a lista, consegue fazer tudo, pensa que está tudo bem, chega na hora da prova e tira 0. Porque a prova foi completamente diferente. Às vezes a prova foi 10 vezes mais difícil. Ou, às vezes você fica lá perdendo seu tempo fazendo várias listas e a lista ela é muito difícil, por exemplo. Ela tem uma dificuldade muito elevada. E chega na hora da prova, a prova não é tão difícil assim. E você ficou gastando tanto tempo para resolver uma questão difícil que as questões simples que caem na prova você não consegue fazer. Então, assim, se você quer passar em cálculo de primeira, começa a observar o que todo mundo está fazendo e faz diferente. Tá? Porque existem padrões nos erros. Se tem muita gente reprovando em cálculo, existem erros comuns que muita gente comete. Se você deixar de cometer eles, aumenta a sua chance de passar em cálculo de primeira.